Nosso Deus continua fazendo. Talvez hoje que você veio aqui, talvez seja a tua última oração por aquilo que você está pedindo. Deus tem resposta para mim e para você. Nós já ouvimos o testemunho. Deus continua fazendo. Eu gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia no livro das Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Que nos diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua vida, da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar mal ou dor. E Deus atendeu a sua oração. Nós vamos orar. E você coloque para Deus o que você veio buscar aqui essa manhã. Porque ninguém sai no sábado de manhã simplesmente para vir passear na igreja. A gente vem porque a gente quer que Deus fale com a gente. E por isso que nós estamos aqui. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Obrigada, Senhor, por esses louvores que nós cantamos a Ti. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta manhã para te adorar e para te exaltar, Senhor. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. O Senhor é a pessoa mais importante desse lugar. Por isso que nós nos curvamos a Ti, Jesus. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor esteja visitando cada coração, a começar pelo meu, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela encontre guarida, independente, Senhor, do que realmente eu queira ouvir, mas que seja a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a aprender um pouco mais, Senhor, de Ti, para que possamos caminhar em tranquilidade, em segurança em Ti, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, nesta manhã, que eu possa ser bênção neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Oração é intimidade com Deus. Eu acho que todos nós já tivemos algum momento, alguma experiência de termos uma oração que a gente se coloca na presença de Deus e você coloca tudo para Deus, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. E você sente que muito próximo, Deus ao teu lado. E quando você termina aquela oração, você se levanta tranquilo, feliz, porque você tem certeza que Deus ouviu a tua oração e que a resposta, assim que você termina, a oração já vem. Então, nós vimos aqui nesse livro das Crônicas, esse livro é dado como um título hebraico, que significa assim, crônica significa assim, as palavras, os negócios do dia do povo de Israel. E também os atos do que acontecia com aquele povo lá em Israel. Então, todos os dias, iam acontecendo as situações, e esse escritor, ele ia relatando tudo o que acontecia nesse livro das Crônicas. Então, esse livro,
ele é praticamente uma miniatura do Antigo Testamento. Porque ele começa, se você começar a ler no primeiro capítulo, ele começa a falar de Adão. Aí ele vai falando toda a genealogia. E esse livro, ele tem uma característica, ele foi escrito num período em que o povo estava extremamente triste, abatido. Não se sabe ao certo quem foi que escreveu o livro de Crônicas. Provavelmente tenha sido Esdras, porque ele traz, o seu relato é muito próximo de Reis, a sua forma de escrever. Então, alguns autores, dizem que pode ter sido Esdras que escreveu. Então, esse livro ele foi escrito no momento que o povo eles estavam passando por um momento de muita dor, muita decepção, porque eles tinham ficado fora da sua nação de Jerusalém aproximadamente 70 anos. Então, aquele povo tinha sofrido muito. E muitos já tinham até esquecido que Deus é bom. Eles já tinham se acostumado com outras culturas, com outros deuses, Então, eles tinham saído do cativeiro babilônico, que eles tinham ficado distante dos familiares, dos seus amigos. Então, eles estavam lá, tinham sofrido. Então, ele chegou um momento nesse livro, é que eles retornam para Jerusalém. Então, quando eles retornam para Jerusalém, eles estão desolados, desanimados e sem inspiração para lembrar de quem era Deus, do que Deus já havia feito por eles. Porque eles já tinham passado muita decepção durante esses 70 anos lá na Babilônia. Então, eles já estavam com outra cultura. Então, é o momento que eles retornam para Jerusalém. Vai chegando aquele povo e vão voltando de novo para aquele lugar. Então, esse autor, quando ele vê aquele povo chegando todo desanimado, todo triste, ele pensa, eu preciso resgatar a história desse povo, porque eles perderam, eles não sabem mais quem são os seus antepassados. Então, eu preciso lembrar a eles. Aí ele começa a lembrar a eles da sua história, aí ele vai começando a falar, Adão gerou isso, e foi falando de Noé, e foi falando, e foi escrevendo, porque era tudo que aquele povo precisava naquele momento, porque eles já tinham esquecido muitas coisas de sua história. Aí esse livro também, ele tem uma característica, que o autor de Crônicas, ele coloca, nos 3 primeiros capítulos, se você ler todo, você vai só encontrar nomes. Só nome. Esse gerou aquele, só nomes. Então, nesses primeiros capítulos, nós vamos encontrar aproximadamente 500 nomes de pessoas que fizeram história. Então, isso ele estava fazendo o povo lembrar. Olha, você lembra quem foi Noé? Aí ele vai lembrando o povo. Olha, você lembra quem foi Isaac? E vai lembrando o povo nesses 500 nomes, nesses primeiros capítulos. Aí, ele continua. Ele vai até o capítulo 9, só falando de genealogia. Ele vai. E aquele povo começa a lembrar da sua história. Porque hoje, na nossa história, para que nós possamos nos identificar, você vai falar, eu vou perguntar para você, qual é o seu sobrenome? Você vai me dizer. E provavelmente eu vou lembrar, você é filho de... o seu avô é aquele, a sua tia. Então, nós temos que ter essa característica dos nossos antepassados para que possamos nos identificar na sociedade. E aquele povo tinha perdido toda essa característica. Eles não sabiam mais quem eram seus parentes, não sabiam nada. Então, esse autor, ele tenta identificar a esse povo de onde eles vieram.
E que eles, acima de tudo, eles tinham um Deus que já tinha feito história. Que mesmo eles estando na Babilônia, Deus tinha estado com eles, tinha cuidado deles, né? E aí aquele povo, eles começam a se ficar, poxa, ele escreveu toda a nossa história. Aí quando chega, ele vai escrevendo do capítulo 9 até o 8. O autor vai escrevendo. Quando ele chega no 9, ele dá uma parada. Ele dá uma parada porque ele fala, não, Jabes, não é simplesmente um nome que eu vou colocar aqui, porque Jabes, ele era de uma família pobre, ele não era rei, ele não era príncipe, era um cidadão, né, judeu, estava lá, né? E quando ele chega nesse nome, ele fala, preciso dar uma parada. Aí ele não escreve a história de Jabes. Não, ele escreve a oração de Jabes. Para que nós possamos ver o quanto que é importante a nossa oração, que faz toda a diferença numa história. É a nossa oração que nos motiva para que possamos sermos abençoados ou não. Não é a minha história, e sim a minha oração. Aí nisso, nessa época, lá que esse menino ele foi nascer, a sua mãe, a Bíblia não relata nada dos seus pais, só dizem que eles eram da tribo de Judá. E eles chegaram exatamente em Jerusalém nesse contexto, os muros caídos, o povo desolado, tristeza. Então, é nesse contexto que Jabes nasce. E nisso que ele nasce, nesse contexto, naquela época, por estar tudo destruído, não havia soldado suficiente para cuidar de cada casa, né? Então, eles mesmos que deveriam se cuidar. Então, por isso que aquelas mulheres, quando elas ficavam grávidas, elas oravam e pediam para Deus que elas tivessem meninos. As orações das mulheres é que elas tivessem meninos e não meninas, porque os meninos seriam soldados e provavelmente eles protegeriam as suas casas, as suas terras. Sim, e Deus ouviu a oração da mãe de Jabes. Ela ficou grávida e ela teve um menino, né? E até então, né? Tudo bem. Ela ficou, né? Teve o seu período de gestação. Só que quando essa mãe ficou grávida, quando foi para ela ter o bebê, aconteceu algo diferente. Porque ela foi para ter o bebê com as parteiras, que naquela época não tinha cesárea, né? Então, essa mãe, na hora dela ter esse bebê Jabes, ela teve muitas dores. A Bíblia diz que foram assim, muitas dores. Até ter dor para um parto normal é normal, não é verdade, né? Quem já teve parto normal, até ter dor, normal. Mas se está relatado aqui, é porque a dor dessa mãe foi além do normal. Foi muita dor que essa mãe teve. Não foi uma dorzinha pouca, foi muita dor. E quando, pelo fato dela ter muita dor, imagina essa parteira tirando esse bebê do ventre. Provavelmente Jabes resolveu deitar na barriga da mãe, na hora de nascer. Então, imagina para esse bebê sair de dentro da mãe. E naquela época existia um código, a Hammurabi, que dizia assim, que toda mãe que ficasse grávida, que o bebê fosse nascer e tivesse risco de vida, quem morreria seria o bebê e a mãe ficaria salva. Só que nesse momento, a parteira, acho que ela não se ateve a esse código e ficou naquela luta, né? Jabes não saía, né,
do ventre da mãe, e aquela mulher se esvaindo de dores, de sangue, enfim, ela foi ficando muito fraca. Aí o que aconteceu? Quando o bebê saiu do seu ventre, que a parteira foi entregar o bebê para a mãe olhou para aquele menino e olha o que ela disse: o nome desse menino será Jabes. E o nome, olha o nome, o que significa Jabes. Jabes significa, com dores dei à luz. Imagina. Porque normalmente, eu imagino que esse menino nasceu muito feio. Você já viu mãe dizer que o moleque nasce feio? Tem alguma mãe que olha e quando vê o filho e fala é feio? Não, toda mãe fala é lindo, né? Pode ser um troço, mas a mãe fala é lindo, não é? Fala. Mas essa mãe não, ela olhou para Jabes e falou, né? Com dores eu tive, esse menino quase me acabou, quase tirou a minha vida. Então o moleque devia ser muito feio. Pensa nisso. Aí, nisso, lá esse menino, imagina como que foi, né? A parteira vai lá, dá para a mãe, e a mãe dá esse nome, Jabes, dor. Imagina, tu ser chamado de dor, né? E aí esse menino, Jabes, com esse contexto da mãe, então a mãe rejeitou aquela criança. Então, no ventre, ele já foi uma criança rejeitada, porque a mãe já deu esse nome. Falou, esse menino me deu muita dor para sair de dentro de mim, eu quase morri. Então, ele foi uma criança que sofreu muito, teve muitos sofrimentos. E para os judeus, é extremamente importante a questão do nome. Nome, quando eles vão dar para os filhos, significa o nome de uma criança judia. Significa, é a história dela. Significa como ela nasceu e qual provavelmente será o futuro dela. Então, imagina, a mãe deu o nome de Jabes, então ela falou, bom, o moleque é feio, nasceu com dor. E o futuro dele será de dor. Então, essa criança, ela nasceu, foi esse caminho que ela viveu. Um dia, dois, dor, 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 dor. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que provavelmente Jabes, ele nasceu com alguma deformidade física, devido à dificuldade para o seu nascimento. E nisso, com o nascimento de Jabes, com esse nome, o pai de Jabes também não teve nenhum interesse pelo filho, porque se a mãe, que é mãe, chama o moleque de feio, pensa o pai, que estava esperando um guerreiro, porque eles esperavam que nascessem uns guerreiros, príncipes, e nasceu esse menino, né, todo cheio de dor. E eu fico imaginando Jabes, ele crescendo, como era o contexto dessa criança. Todo lugar que ele ia, todo mundo falava, ali, lá vai a dor. Ô, dor, você vai para a feira? Ô, dor, você está indo para a igreja? Ô, dor, você vai orar? Quem quer namorar com a dor? Quem quer ser amigo da dor? Hoje a gente tem uma dor de cabeça, a gente já vem aqui e pede, ora pelo nome de Jesus para repreender essa dor. Agora imagina você viver com essa dor direto, 24 horas, dentro de você. E a dor de Jabes não era só uma dor física, era uma dor emocional. Porque desde o ventre ele sofreu essa dor. Da própria mãe, do pai, dos irmãos. Então, ele teve que conviver com essa dor emocional durante muitos anos, né? Com essa dor. Porque ninguém queria ficar perto da dor. Quem quer ficar perto da dor? Ninguém quer.
Porque o nosso contexto, a nossa sociedade diz para mim e para você que o importante é o belo. A minha sociedade, a sua sociedade diz que o importante é o bonito. O feio a gente tem que colocar para fora. E muitas vezes nós temos algumas dores que estão dentro de nós. Alguma dor que chega próximo de mim, de você, e você fala, eu e você falamos, vai para fora, dor. Às vezes, muitas vezes, no nosso contexto, nós vemos pessoas que chegam no nosso meio, mas porque elas são diferentes de mim, de você, eu e você falamos, não, eu não quero saber da tua vida, eu não quero saber da tua dor. Há um tempo atrás, eu fui ministrar numa igreja, e aquilo eu nunca mais esqueci, ficou muito forte para mim, de uma pessoa, ela entrou na igreja. Toda torta. E eu vi que ninguém falou nada. E o mais interessante é que ela chegou com uma bebida, uma garrafa de bebida alcoólica e um copo. E ela veio para frente. E ninguém fez nada. E eu pregando, e eu falava, onde será que ele vai chegar? E ele chegou no primeiro banco e se sentou. Aí ele foi sentando e foi bebendo. E eu pregando, conforme eu pregava, às vezes ele bebia. E aquilo foi me incomodando, porque era muito diferente do nosso contexto. Imaginam uma pessoa chegar aqui, sentar aqui bebendo. O que será que eu faria? O que será que você faria? Provavelmente nós falaríamos para ele, olha, dá para ficar ali fora? Porque é assim que nós fazemos. E ele não, e ele ficou ali. E depois eu vi que chegou uma pessoa e se aproximou dele. Aí essa pessoa se aproximou dele, aí veio outro de trás, abraçou, colocou assim a mão no ombro dele. Então 3 pessoas ficaram próximas dele. E no final do culto, aquele homem, ele disse, eu preciso falar. Assim que eu terminei a ministração. Aí ele, imagina, você na casa dos outros, você não sabe muito bem como é que funciona, né? Eu falei, bom, né, eu olhei assim, o pastor deixou eu dar o microfone, né? Eu falei, bom, o pastor está aí, né? O pastor sabe. Aí eu dei o microfone para ele e ele disse para a igreja, hoje eu quero aceitar Jesus. Aquele homem aceitou. Eu não acreditei. Porque ele estava bêbado. Era a dor que estava ali. Aí passaram-se um tempo, um ano, aí eu voltei novamente. E aquele homem, ele veio, me abraçou, e ele me disse quem ele era. E eu pedi perdão a Deus. E eu glorifiquei a Deus. Porque naquele momento ele era o feio. A dor chegou. Ninguém quer ficar perto da dor. E esse Jabes, com todo esse contexto dessa dor, que o acompanhava todos os momentos da sua vida. Ele decidiu, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, porque era a única pessoa que ele tinha, era falar com Deus. Era falar com Deus o que estava acontecendo, quem era ele, como ele estava, como ele se sentia, porque ele não tinha ninguém para poder compartilhar. E existem momentos da nossa vida que eu e você não temos com quem compartilhar. Nós temos só Jesus Cristo. É o momento que você vai, que você entra no seu quarto e você fala tudo para Ele. E você deposita no altar, Senhor, olha como eu estou, olha a minha condição. E o Senhor vai anotando a minha oração e a sua oração, e no momento certo Ele responde. E Jabes foi tendo esse contexto, ele foi se aproximando de Deus. Cada dia mais ele orava. Ele foi se aproximando. E Jabes, ele foi tendo uma certa intimidade com Deus. Uma intimidade assim muito grande.
Existem pessoas assim que são muito íntimas do Senhor. Tem pessoas assim que têm uma facilidade, que falam algumas coisas assim que eu falo, nossa, que tremendo. Que experiência. Jabes, ele começou a ter esse contato próximo de Deus, próximo. E Deus foi ouvindo a sua oração, e foi ouvindo, e foi ouvindo. Mas o interessante, se você ler, em nenhum momento Jabes aqui na sua oração, ele pede para Deus, ele não pede ouro. Ele não pede para que Deus, mude aquela história dele, tira aquele nome dele. Ele não pede para Deus trocar o nome dele. Aí, a palavra de Deus diz que Jabes, ele invocou o nome do Senhor. E a palavra invocar no dicionário Aurélio quer dizer que ele recorreu ao Senhor. Era a única esperança que ele tinha. Ele recorreu ao Senhor. E quando ele recorreu ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração prontamente. Deus recebe lá do céu e ficou ouvindo. Fala, pode falar, Jabes, eu ouço a tua oração. Esse é o momento. Fala, Jabes, o que você quer que eu faça para você? E Jabes se colocou na presença de Deus. Nós não sabemos, provavelmente ele entrou lá no seu quarto, em algum lugar lá. E ele começou a colocar tudo o que estava no seu coração. E interessante nessa oração de Jabes, porque fez tanta diferença para os seus familiares, para aquela nação. Porque exatamente naquele momento, aquela nação estava passando por um momento de tristeza. Eles estavam em Jerusalém, mas os muros estavam caídos, o templo estava destruído. Então eles achavam que a adoração só viria através do templo, que Deus só responderia no templo. E Jabes não tinha templo para ir orar, o templo era ele, e ele era o templo do Espírito Santo. E ele começou a falar, e Deus foi se alegrando, foi se alegrando. Então essa oração se tornou tão notável, porque ele se tornou o templo do Senhor naquele momento. E o Senhor espera de mim e de você que sejamos templos constantes do seu Espírito Santo. Que você coloque para Ele o que você está tendo, onde está a tua dor, o que está te machucando. Você precisa recorrer a Ele, não tem outra solução. Sabe? Não é o seu chefe que diz para você que te ama. Ele te ama hoje, amanhã ele pode não te amar mais. A única pessoa que nós temos que recorrer é Jesus Cristo. Ele tem resposta para você. Sabe, quando você sair, quando você for no médico, você vai falar para ele, Senhor, eu estou indo no médico, só que eu estou com medo. Tem que falar. Não adianta você ficar falando que você não está com medo, porque você está com medo. Fala. Não é verdade? A gente fala, não, eu sou forte, eu não estou com medo, mas a gente está com medo. Principalmente quando vai abrir aquele envelope. Quem já foi no médico que tem que abrir aquele envelope? Ele manda tu fazer um exame, aí ele fala assim, agora você traz o envelope. Como que você vai com aquele envelope? De boa? Eu não vou, eu já começo a orar. Antes de abrir o envelope. De vez em quando até eu dou uma rasgadinha assim para ver o que tem dentro do envelope. Mas não adianta, eu não entendo. Verdade? Então você vai lá e fala, Senhor, me ajuda. Vai comigo. Olha, o médico vai abrir esse envelope e o Senhor sabe que eu tenho medo. Então o Senhor já vai me dando graça. Fala para Ele. Sabe? Fala para Ele. Assim, tudo que você precisa, lá no teu serviço, fala lá, Senhor, me ajuda. O Senhor não está vendo aquela mulher, aquele chefe me atormentando, Senhor. Eu sou tua serva. Sou teu servo. Entra com providência nessa causa, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. E vai falando mas você tem que falar intimidades para Ele. Coisas assim que você não vai falar para ninguém, é você que vai falar. Coisas íntimas que você vai chegar lá e vai falar para Ele. Sabe? Coisas que você não vai chegar aqui na igreja e vai orar alto para ninguém escutar. Não, você vai na sua intimidade e vai falar para Deus o que você precisa, o que você quer.
Que Deus mude na tua história, mude na tua família, muda na tua vida física, na tua vida emocional. É você que tem que pedir. E nisso, que Jabes faz essa oração que se torna, fez tanta diferença, porque aqui diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você orar sem fé. Tem que ter fé. Que Deus vai responder como? Eu não sei. Eu não sei como que Deus vai responder. Mas nós temos que orar com fé que Deus vai nos responder. Como? Que horas? Eu não sei. Eu estava lendo esse texto aqui há um tempo atrás. Aí eu mesma falando comigo, eu falei, nossa, mas quantos nomes. Eu mesmo falando comigo mesmo, né? E assim, lendo e ao mesmo tempo reclamando. Aí sabe quando Deus assim te dá um toque? Que tem coisa assim que o Senhor só te dá um toque, né? Aí eu lendo assim, me achando, né? Mas quanto nome. Aí assim veio no meu coração, falou assim, bem assim para mim, o nome deles está aí, e o seu. Eu falei, amém, amém, bora, vamos orar, vamos continuar. Então, é isso. Você entende? O dele está lá e o meu. Você entende? Então, isso é intimidade com Deus. Deus faz isso com a gente. Ele dá uns toques de leve na gente, que a gente fica... Então, eu acho interessante que a oração nos coloca exatamente no lugar. Né? Quando a gente ora, a oração coloca a gente direitinho como Deus quer. Porque a gente tem que se ajustar. Ou você se ajusta ou você está fora. Porque ela... né, nos sinaliza o que está errado em nós, né? Então nós temos que nos ajustar. Finalizando, os sonhos de Jabes. Quais eram os sonhos de Jabes, daquele menino? Provavelmente ele queria ser um príncipe, um menino normal. Menino normal. Mas todos diziam para ele, Jabes, é impossível. Tem jeito para você não vai conseguir passar. Não, Jabes. Para você tem que ficar em casa mesmo, Jabes. Você não vai conseguir. Mas aquele menino, ele não se ateve a essas informações externas que chegavam para ele. Ele continuou seguro em Cristo. Porque a resposta vem do alto. Então, a comunicação que ele tinha era com Deus. Então, ele se ateve em Deus. Porque ele sabia que Deus era o Deus das promessas. Ele sabia que o Senhor havia prometido para Abraão, Isaac, né, Jacó. Então, ele falou, é nesse Deus que eu vou me apegar, nesse Deus do impossível, nesse Deus que abre o mar. Então, esse Deus pode fazer o impossível na minha vida. Então, é nele que eu vou confiar. Não importa o que as pessoas dizem do seu lado, muitas coisas, quantas situações que já te deixaram triste, que você está trabalhando, você está fazendo melhor, aí chega aquela pessoa e fala, nossa, que horror, que trabalho feio. Se a gente permitir, o trabalho acaba, porque nós nos permitimos que venham essas informações externas que falam algumas coisas para a gente. Né? Então, nós temos que ter a nossa convicção em Cristo. Aí, essa oração de Jabes, olha o que ele pede, olha o seu primeiro pedido. Senhor, eu quero que me abençoes. Aqui ele pediu ouro, prata, alguma coisa? Não, Senhor, me abençoa. O Senhor está vendo a minha situação, eu estou toda arrebentada, eu sou feio. E olha como que eu estou, então o Senhor me abençoa. Como que o Senhor vai fazer isso? Eu não sei, mas me abençoa. E quando nós pedimos para Deus nos abençoar, isso quer dizer que, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus não vai abençoar a gente para a gente ficar assim, vendo navio no mundo. Não. Ele vai abençoar para o trabalho dele, para a obra dele.
Então, Jabes está falando assim, né? Senhor, me abençoe, eu quero trabalhar mais, eu não posso. Então, o Senhor me abençoa. Me abençoa. Aí, olha mais o que ele diz. Aí ele fala assim, Senhor, me abençoe muitíssimo. Ó, muitíssimo. Já imaginou? Muitíssimo, Senhor. Ó, não só não, bastante. Muitas vezes, nós temos essa liberdade de pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa muitíssimo, vai, abençoa da cozinha até o quintal, abençoa tudo, Senhor, vai abençoando, tudo. Vai para as paredes, para o quintal, vai lá no meu serviço, abençoa tudo, meu carro, mesmo que eu não tenha, aquele que ainda vai chegar, Senhor, vai abençoando, pela fé. Vai abençoando, me abençoe muitíssimo. Na minha viagem, me abençoa, Senhor. Tudo, me abençoa muitíssimo, porque são muitas coisas que nós precisamos. Então, ele já fala, Senhor, me abençoa tudo, abençoa muitíssimo. Aí o Senhor diz para ele, pronto, Jabes, o que mais? Aí ele diz assim, Senhor, aumenta os meus termos. Alarga as minhas fronteiras. Escancara os meus territórios. Sabe por que Jabes pede isso? Jabes, ele pede isso, que ele está falando, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, porque eu quero trabalhar muito, Senhor, muito para o Senhor, sabe? Eu quero trabalhar, mas eu preciso de espaço, porque eu vivo nesse contexto aqui fechado. Então, eu quero assim, que o Senhor escancara, assim, muitíssimo, alarga meu juízo, Jesus. Sabe? Alarga as minhas fronteiras. E o Senhor, ouvindo a oração de Jabes, que mais, Jabes, que tu queres? Aí ele diz para o Senhor, que a tua mão seja comigo. O Senhor me abençoe muitíssimo, alarga as minhas fronteiras para que eu trabalhe, e que a sua mão seja comigo. Aí, e ele fala assim, olha, e eu quero que aonde eu for, que a sua mão me conduza. Tá? Para eu não errar, para eu não cair. Então, o Senhor me conduza com a tua mão. Tá, Senhor? O Senhor me conduz com a sua mão. Então, eu e você, nós temos que pedir, Senhor, me conduza com a tua mão de poder, me guarda, me livra do mal. Porque, às vezes, a gente sai da nossa casa pelo nosso juízo. A gente não fala nada para Deus. E vai. Né? E o Senhor vai também, mas Ele gostaria de ser convidado para que Ele fosse conosco. Então Ele fala, olha Senhor, me conduza com a tua mão. Porque o Senhor conduzindo com a tua mão, eu não vou errar, eu não vou cair no buraco, eu não vou maltratar ninguém, eu vou caminhar seguro, Senhor, olha, com as tuas mãos, me conduza. Aí o Senhor, que mais, Jabes, que tu queres? Aí Ele diz assim, olha Senhor, livra-me do mal. Quando ele diz livra-me do mal, ele está falando, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me livra de eu fazer coisas erradas e que eu seja perseguido. Então o Senhor me livra do mal, porque às vezes a gente se atrapalha e a gente se envolve no mal. Então o Senhor vai me guardando, o Senhor me conduzindo com tuas mãos. Então o Senhor vai me livrando do mal, porque se eu estou nas tuas mãos, então o Senhor vai me conduzindo. E o mal não tem como chegar até mim. Vai me conduzindo e livra-me do mal. E todos esses pedidos, como nós vimos aqui no versículo 10, todos os pedidos de Jabes foram atendidos para a glória de Deus. Que ele orou com fé. Não importou as dores que ele teve. Não importou se alguém falou que ele era bonito ou não. O compromisso dele era com Deus, era com oração. Ele tinha intimidade constante com Deus.
A Bíblia não diz se ele orava de manhã, de tarde, não. Mas ele tinha uma intimidade com Deus, que ele orou, e Deus atendeu aquele pedido. E ele simplesmente falou, Senhor, me abençoe muitíssimo. Você já imaginou você ter essa liberdade de falar para o Senhor, Senhor, me abençoe muitíssimo? Todos nós precisamos que o Senhor nos abençoe. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós saímos. E nós vamos lá no mundo. Então, Senhor, me abençoe muitíssimo e livra-me do mal. E o Senhor, com certeza, irá te levar em segurança. O Senhor irá te levar em paz. O Senhor irá te dar discernimento. Aquilo que você precisa. Não importa a situação que você está vivendo. Isso não importa. O que importa é sua intimidade com Deus. É isso que importa. Não importa se está bem, se não está bem, se está doendo, não importa. O que importa é que Deus está ouvindo a nossa oração. É oração com fé. Eu não sei qual o propósito que você tem com Deus na sua oração. Se você tem o propósito de Deus de orar de manhã, à noite, de madrugada. Mas o Senhor está pedindo aqui para mim, para que nós busquemos ao Senhor. Clame a mim. Se eu e você o clamarmos, Ele vai nos responder. Então, vida de cristão é assim, é nós buscando, clamando, pedindo, implorando. Senhor, me abençoa, me ajuda. Alarga, Senhor, meus horizontes. Alarga o meu juízo, Senhor. Para que eu não venha tropeçar. Segura na minha mão, segura, Senhor. É assim que é a vida de crente. É assim que nós caminhamos dia após dia. É luta, é domingo a domingo. É assim que nós vamos vencendo. E o Senhor vai nos dando graça. Deus irá nos refazer. Ele refaz-nos a cada dia, a cada oração. Nós cantamos aqui, quando nós acabamos de orar, nós encontramos paz. É paz que nós precisamos. Essa paz que o mundo espera de mim, de você. Às vezes as pessoas se aproximam de você, não é por nada. É porque ela vê que você é uma pessoa que tem paz. Mas porque onde que nós encontramos essa paz? É em Jesus Cristo, não tem outro motivo. É Jesus Cristo que nos dá essa paz. Isso não quer dizer que tudo está bem. Mas nós temos confiança, nós temos esperança. Que o Senhor está no controle da nossa história. Que um dia vai mudar. É pela fé, que nós vamos caminhando, vamos andando. A história não vai terminar assim. A história vai terminar de acordo com o que o Senhor planejou para você. É Ele que tem os planos para você. Ele tem o melhor para você. Mas eu e você, nós temos que nos dedicar, nós temos que buscar mais a Deus, ter essa intimidade. Sabe, essa intimidade você pode ter na rua, no ônibus, no metrô. Eu não sei qual lugar que você tem o melhor lugar para você falar com Deus. É sempre, é toda hora, é todo momento. Senhor, me guarda, me livra do mal, me ajuda, me fortalece. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Senhor, cuida da minha saúde. É direto. Não tem como parar. É impossível parar de orar. É uma constante. Nós não podemos parar de orar. Então, a vida de Jabes começa com dor. E ela termina com fronteiras largas. É assim que Deus quer fazer na sua vida e na minha. Fronteiras largas. Fronteiras de alegria, de sabedoria, de discernimento. Hoje em dia nós precisamos de discernimento. Nós estamos sendo afrontados. Dia após dia. Se não tivermos discernimento, o inimigo vai nos destruir. Então nós temos que pedir para o Senhor, Senhor,
Me dê discernimento. Me ajuda. Vai comigo, Senhor, vamos comigo. E Ele vai nos dando estratégia, vai nos dando palavras. Existem situações na minha vida e na sua vida que é vírgula, mas existem situações na minha vida e na sua vida que é ponto final. Não tem como. É você alargar as suas fronteiras. Esses dias mesmo estava viajando e uma irmã veio pedir oração para mim. Diaconisa, me ajuda em oração. Sim, irmã, e ela quis relatar, e ela falou, irmã, me ajuda em oração. Eu falei, que foi, irmã? Ela falou, irmã, eu tenho um problema no meu coração. Fala, irmã, eu pensei que fosse enfermidade. Ela falou, não, irmã, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Não tem jeito. É difícil. Então nós oramos e pedimos para que ela se permitisse perdoar as pessoas, né? Que eventualmente tinham lhe deixado triste, enfim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Halaiashaya. Que o Senhor te livre do mal essa semana. Que a mão do Todo-Poderoso esteja estendida para você. Que o Senhor continue te visitando. Na tua casa, no teu serviço, na tua vida. Permita que essa semana o Senhor visite o mais íntimo que está aqui no teu coração. Talvez você não falou para ninguém, mas existem coisas que estão aqui no seu coração, xalabarraias, que você precisa tirar. Não se demore. Não se demore. Tira isso do seu coração. Comece a ver as pessoas de uma outra forma. Comece a ver as pessoas como teu irmão, que vai morar no céu com você. Comece a ser melhor. Comece a se colocar no lugar de alguém. Permita-se Deus usar a tua vida, mesmo que seja no silêncio. Permita-se. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e nos fortalecendo, para que um dia, muito em breve, como nós temos visto e ouvido e cantado, que esse dia lindo está chegando. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E nós vamos morar no céu. E vai ser uma festa linda. Eu não sei, eu fico imaginando como que vai ser o céu. Eu acho que vai ser, né? Eu não sei. Nunca fui lá, imagino como que vai ser o céu. Então nós vamos nos encontrar todo mundo lá no céu. Você já imaginou isso? Mas só vai subir para o céu os guerreiros, os fortes, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que entendem. Esses vão subir. Pensa, gente, como vai ser lindo esse dia. E que o Senhor Jesus Cristo nos faça cada dia mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.